Fala, meu querido aluno, seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula eu vou te ensinar a trabalhar com imagens. Então, bora direto pro código. Estou aqui no nosso Visual Studio Code com o nosso primeiro projeto aberto e eu deixei uma imagem aqui para você na descrição. Você pode fazer o download dela. Aqui dentro tem uma imagem, apenas uma logo do HTML e CSS e você pode estar baixando aí para você fazer essa aula. Se você tiver qualquer outra imagem no seu computador, também pode usar, tá bom? Não precisa ser exatamente essa. Então faz o download dessa imagem para você continuar essa aula aqui junto comigo, beleza? Como eu já coloquei essa imagem direto aqui na pasta do meu projeto, você percebe que o Visual Studio Code já até identificou ela e já me mostrou ela aqui na mesma pasta do ladinho. Aqui eu não tenho nada de código e eu vou começar escrevendo o que a gente aprendeu na última aula. Então já vou colocar aqui o meu doctype e vou abrir a minha estrutura de HTML. Agora eu vou abrir a nossa tag head e vou colocar um título trabalhando com imagens. Já salvei e vejo que o título já está funcionando aqui. Para funcionar os caracteres especiais, eu também vou colocar aqui o nosso meta charset UTF-8. Se tiver algum caractere aqui com acentuação, ele vai funcionar. Agora vamos colocar a nossa imagem na tela. Como a gente conversou, tudo que vai aparecer na tela vai ficar dentro da tag body. Então, já instanciei a minha tag body aqui. Bom, a tag de imagem funciona igual a qualquer outra tag. Eu vou colocar ela aqui, é a tag img, e ela tem basicamente dois atributos importantes. O primeiro é o src, lembrando que tem que colocar o nome igualzinho aqui. Se você mudar uma letra, não vai funcionar, beleza? Tem que ser o mesmo nome aqui, src, porque é a abreviação de source, é o caminho da nossa imagem. E a gente também tem o atributo out. Esse atributo é uma descrição da sua imagem. Aqui eu vou colocar uma descrição simples de HTML e CSS, e você vai ver como ela funciona. E aqui eu já posso fechar o nosso componente de imagem. Perceba que o nosso componente de imagem não fecha igual geralmente a gente fecha as outras tags, né? Tem a tag de abertura e fechamento. Aqui a gente pode fechar ela na mesma linha. Essa barra aqui na frente, ela é opcional, eu poderia deixar assim também, mas eu prefiro deixar com ela, porque isso aqui deixa claro que a nossa tag abre e fecha na mesma linha. Assim como a tag meta que a gente aprendeu na aula anterior, beleza? Se eu vir aqui no meu código e atualizar a minha tela, você percebe que ele mostrou esse ícone de erro aqui, porque a minha imagem não foi carregada, e também colocou como texto esse mesmo texto que eu escrevi aqui. Olha só, eu posso colocar outro texto aqui, ó, imagem de teste, e atualizei aqui, imagem de teste. Esse texto é justamente o texto que vai aparecer para alguém com deficiência visual. Então os leitores de tela, na hora que vai ler uma imagem, acaba lendo esse atributo aqui, beleza? Outro detalhe é que quando o seu site não consegue carregar a imagem, ele vai mostrar esse texto como a descrição da imagem, como o que era para estar aparecendo ali. Então o usuário não fica 100% perdido caso por algum motivo o site não tenha conseguido carregar a imagem. Agora vamos consertar o problema para a nossa imagem aparecer aqui. E para isso funcionar, basta a gente colocar aqui dentro do nosso atributo src o nome da imagem. Olha só, o nome da minha imagem é html5_css3.png. Basta eu colocar ela aqui, ó, HTML5. O Visual Studio Code até pediu aqui para complementar, já salvei. E se eu atualizar a minha tela, veja que a gente já conseguiu colocar imagem no nosso site. Olha que coisa da hora, não? Bom, ficou extremamente gigante. Eu vou vir aqui dentro da minha tag head. Lembra que tudo que não for aparecer no site eu vou colocar dentro da tag head? Então a partir de agora a gente vai colocar a tag style aqui dentro da tag head também, beleza? Aqui dentro da tag style eu vou estilizar a minha tag img. E o que eu vou fazer com a minha imagem? Eu vou colocar uma largura nela de 200 px, vai, 200 px. Já salvei, atualizei a tela e veja que a minha imagem já funcionou e a gente consegue manipular ela como qualquer outra coisa. Altura, largura. Eu consigo também colocar uma borda na minha imagem, 2px, solid, head, salvei. Veja que também funcionou. Também nada me impede de pegar a minha imagem e colocar dentro de um botão. Às vezes isso nem faz sentido, mas eu te mostro aqui que isso está funcionando. Então está funcionando um botão com uma imagem que tem uma borda. Veja que o HTML ele é dinâmico. Aqui o limite é a criatividade, beleza? Então a tag img, a tag de imagem, funciona como qualquer outra tag, beleza? Agora que a gente já aprendeu a colocar imagens, eu quero que você preste bem atenção no que eu vou te falar agora, porque é onde a maioria das pessoas ficam bugadas e não conseguem prosseguir. Primeiro detalhe, lembra que eu te falei que não é legal
colocar nomes com espaçamentos. Então, se eu tivesse algum espaçamento aqui na minha imagem, por exemplo, um nome com espaço, vai continuar funcionando. Perceba aqui que está sim funcionando, mas em alguns navegadores isso aqui não iria funcionar. Então, se a sua imagem tem algum nome com espaço, clica aqui com o botão direito nela, vem em Rename para você renomear e troque os espaços por underline, beleza? Lembrando que se você trocar o nome da imagem aqui, salvei e não funcionou aqui, porque eu tenho que trocar o nome bem aqui no HTML também. Então, se você troca o nome da imagem, você tem que trocar no código também, beleza? Salvei e aqui veja que já está funcionando. Segundo problema é que as pessoas ficam muito confusas. Aqui, isso está funcionando porque a imagem está na mesma pasta do nosso arquivo HTML. Olha só, mas eu vou criar uma nova pasta aqui, depois a gente vai criar o clone da Netflix e do Mercado Livre, e a gente vai ver que um site geralmente tem várias imagens. Então é interessante a gente deixar todas as imagens separadas numa pasta, os arquivos de CSS separados numa pasta, os arquivos de HTML separados em outra, e os arquivos de JavaScript também separados em outra. Então nesse caso, eu apenas criei uma pasta e coloquei a minha imagem lá dentro, beleza? Aqui no Visual Studio Code a gente já percebe que a gente tem o nosso arquivo, tem uma pasta e dentro da pasta está lá a nossa imagem, beleza? Se eu voltar aqui no meu site e atualizar, não vai encontrar a imagem. Porque aqui na minha tag src, se eu colocar só o nome da imagem, ele vai tentar buscar uma imagem que está na mesma pasta do arquivo HTML, beleza? Nesse caso a imagem não está na mesma pasta, então eu vou falar aqui para o meu HTML como que faz para chegar nessa pasta, beleza? Como que eu faço para chegar nessa pasta? Bom, basta entrar na pasta Images e depois, separado por barra, eu coloco o nome da imagem. Agora sim, salvei e se eu voltar aqui no meu HTML, veja que já está funcionando, beleza? Então é assim que a gente faz a separação das pastas. E se por algum motivo, aqui na minha pasta do projeto, olha só, eu vou criar uma outra pasta, teste, e vou colocar a minha imagem lá dentro. Então, se eu salvar aqui e atualizar a minha tela, percebe que ele já parou de funcionar, porque a minha imagem já não está mais aqui dentro da pasta imagens, está dentro da pasta teste, que está dentro da pasta imagens. Então, agora sim, salvei e atualizei a minha tela, beleza? Funcionou, mas deixa eu te explicar aqui como está funcionando. A gente percebe, olha só, aqui na pasta inicial do meu projeto, a gente tem a pasta imagens, então aqui a gente entra dentro da pasta imagens, e depois a gente entra dentro da pasta teste, olha só, aqui dentro da pasta teste. Então a gente entra nela e depois, aí sim, eu coloco o nome da imagem. Então perceba que não basta só colocar o nome da imagem. Isso só vai funcionar se a imagem estiver na mesma pasta. Caso ela esteja em outra pasta, você tem que passar todo o caminho aqui de como que faz para chegar nessa imagem. Então aqui é uma pasta, aqui depois da barra é outra pasta, e aqui, né, o último nome sempre vai ser o nome da imagem. Então aqui não é uma pasta, aqui é uma imagem. Beleza? Agora você já sabe colocar imagens no seu site e você também pode trabalhar com as outras unidades de medidas que a gente já aprendeu. Coloquei um width aqui de 100% e veja que agora a minha imagem ocupa 100% da tela. Espero que você tenha absorvido, espero que você tenha aprendido. Se fugir alguma coisa da sua cabeça, não se esqueça de olhar o nosso dicionário do programador e eu te vejo na próxima aula. Valeu!